Então vamos lá. Então a gente vai falar alguma coisa sobre a nossa voz. Será que todo mundo sabe, um pouquinho sobre a sua própria voz? Conhece um pouco sobre a sua própria voz? Ou sabe desde que momento, né, a gente tem voz? Porque às vezes as pessoas confundem muito voz com fala. A voz, na verdade, é a primeira manifestação do ser humano no mundo, né, então quando, o bebê nasce, ele chora, essa é uma manifestação vocal, né, uma manifestação de vida. Então a voz, ela está presente desde o primeiro momento do nascimento. Às vezes a gente não tem essa dimensão da importância da voz e desde de que momento que ela está na nossa vida. Então ela está desde do primeiro momento que a gente veio ao mundo aí. A primeira manifestação do indivíduo no mundo é uma manifestação vocal, é através da nossa voz com o choro, né, que vai mostrando que a gente chegou aqui nesse mundo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, do ponto de vista fisiológico, como que é essa produção da voz, tá? Então, vamos lá. Então, a nossa voz, ela é produzida através da vibração das pregas vocais, que estão aqui na laringe, paralelas ao chão, tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês a imagem das pregas vocais e da laringe. Eh, as pessoas confundem, chamam de cordas vocais, mas, assim, o nome correto, anatomicamente falando, são pregas vocais, porque são pregas musculares, tá? Então, a nossa voz, ela é produzida pela vibração das pregas vocais, pela aproximação e vibração das pregas vocais, mas nós temos 3 caixas de ressonância extremamente importantes, que são a nasal, a nasal, a oral e a laríngea. Se existe um equilíbrio adequado dessas 3 caixas de ressonância, nós temos uma voz saudável. Se existe algum impedimento, seja mecânico, né, então pode ser, por exemplo, se a pessoa tiver com uma sinusite muito forte, então temos aqui um acúmulo de secreção, aqui nessa região do nariz, então eu vou ter uma voz mais hiponasal, então aquela voz mais, entre aspas, "fanha", então uma característica vocal, né, que mostra que tem algo errado e que a pessoa está doente. Existem pessoas que têm uma ressonância mais oral. Essa ressonância oral, ela nem sempre é vista como uma característica positiva, porque são pessoas que falam com a voz parece que está muito, na boca e dá uma sensação de arrogância, vamos dizer assim, né, uma ressonância mais oral. E a sensação e é uma ressonância mais inferior, laríngea, é aquela coisa da garganta apertada, do nó na garganta, que às vezes a gente também observa e percebe em algumas vozes. Então, o ideal é que haja um equilíbrio entre essas 3 caixas de ressonância, a nasal, a oral e a laríngea. A falta de equilíbrio, ela pode existir por uma questão, né, de obstrução mecânica, então uma sinusite, ou por uma questão fisiológica da pessoa não conseguir, né, equilibrar esses 3 caixas de ressonância e acabar jogando a voz para um dos lugares aí, e essa voz vai ficar com uma característica um pouco estranha, diferente do que a gente esperaria de uma voz normal, de uma qualidade de vocal normal. Então vamos lá, aqui estão as pregas vocais, lindas, maravilhosas. Elas estão nessa posição aqui, só para a título de ilustração, mas na verdade elas estão paralelas ao chão. Então, quando nós falamos, elas estão abertas, e quando nós, aliás, desculpe, quando nós respiramos, elas estão abertas, e quando nós falamos, ui, voltar, tá? Espera aí que eu preciso voltar. Fiz algo errado aqui, espera aí. Voltei. Então, quando nós respiramos abertas, quando nós falamos, elas se aproximam e vibram. Se existe um esforço muito grande nessa aproximação, a gente vai causando algumas lesões aqui de borda de prega vocal, que vão descaracterizando a nossa voz, tá? Eh, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da característica vocal, né. Então a gente consegue saber quem é o indivíduo que está falando, simplesmente, às vezes, por um "alô", por um "oi",
né, a gente consegue fazer uma série de inferências em relação a esse indivíduo. Sejam elas, pode ser uma pessoa, uma criança, um jovem, um idoso. A gente até chega a pensar em características físicas. Nossa, essa voz, né, se a gente ouve uma voz em alguns lugares, nossa, o dono dessa voz deve ser lindo, maravilhoso. Às vezes a gente se decepciona, mas na verdade a voz ela traz para a gente uma imagem, né, de alguém, seja essa, imagem de uma pessoa que caracteriza a pessoa pela idade, caracteriza também algumas coisas de jeito de ser, né. Então, por exemplo, eu sou uma mulher alta, né, com 49 anos, mas eu tenho uma característica vocal, né, que diz muito de quem eu sou, da minha personalidade, da minha forma de ser, né. Uma voz grave não combinaria de forma alguma comigo, porque, não uma voz grave, uma voz mais, que impõe autoridade, enfim, uma voz com esse tipo de característica não me representa. Então a voz, ela também é o nosso cartão de visita. É através da nossa voz que nós conseguimos comunicar aos outros quem nós somos, tá. Isso é uma coisa muito importante de a gente conversar aqui um pouquinho, porque se a gente tem alguma questão na voz, nós nos descaracterizamos, nós deixamos de ser quem nós somos, né. Então é algo para a gente pensar, para refletir, né, como é que está a nossa voz? Essa voz que eu estou hoje, ela me representa? Ela representa quem eu sou? O que eu quero comunicar? Então é algo para a gente ir conversando e ao mesmo tempo refletindo. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre os amigos e inimigos da voz, né. Então, os hábitos que prejudicam a saúde vocal. Tabagismo, né, isso a gente já, né, tem muitos estudos e é bem evidente que a voz do tabagista é uma voz, diferente, que descaracteriza inclusive as pessoas, né. Eu atendi um caso há alguns anos de uma senhora que era tabagista de longa data, tinha uma lesão de prega vocal em função disso, né, e ela tinha uma voz extremamente grave. Quando ela começou a fazer o tratamento e ela foi melhorando, uma das coisas que deixou ela mais feliz, que trouxe para ela, né, assim, um alívio, foi que ao atender o telefone, as pessoas não a confundiam mais com o marido, né, porque ela já começou a ter características mais femininas na voz, que a princípio estavam, né, comprometidas em função, né, desse edema tão grave causado pelo tabagismo. Tá, então o tabagismo e o alcoolismo, né, o álcool e o tabaco são os maiores, inclusive, causadores de câncer de laringe. Outros hábitos que prejudicam a saúde vocal: café, chá preto e chá mate. Eu sempre brinco que na sala dos professores nunca deveria haver nem café e nem chá preto ou mate, sim chá de ervas. Por quê? Porque o café, o chá preto e o chá mate, eles têm uma grande quantidade de cafeína. E a cafeína, ela tem uma questão aí bem significativa, porque ela acaba afetando, para pessoas que são mais predispostas a refluxo gastroesofágico, a questões digestivas, ela afeta, né, ela provoca um aumento do refluxo, piora um pouquinho, aumenta o pigarro, e com isso a gente também tem uma voz que pode, né, começar a ficar mais rouca pelo aumento do pigarro. Então, café, chá preto ou mate, eles são prejudiciais para a voz, para pessoas que têm predisposição a alguma questão digestiva. O refluxo gastroesofágico, ele tem uma relação muito íntima e importante com a saúde da voz. Então a gente precisa manter uma alimentação saudável também, para poder ter uma voz saudável. O gelado ou o muito quente, né, então as pessoas falam: "Ah, não, isso é coisa de vó, né, imagina, tomar coisa gelada não piora", ou então, né: "Ah, nossa, alguma coisa gelada sempre prejudica, é sempre ruim, não é bom".
O choque térmico que é o problema, tanto para o gelado quanto para o muito quente. O muito quente as pessoas evitam porque, né, a bebida quente ela queima a língua e causa um desconforto muito grande. O gelado as pessoas têm uma tendência a ingerir sem se preocupar muito, né. Então a dica, na verdade, para que a gente possa beber, né, alguma coisa com uma temperatura mais baixa, é deixar climatizar um pouquinho na boca. Então, antes de, por exemplo, um sorvete, vai co tomar um sorvete, chupar um sorvete, deixa um pedacinho um pouquinho na boca, espere aclimatizar, né, no dentro da boca e depois engole. A mesma coisa vale para um suco e inclusive para cervejinha, que, né, não dá para tomar, eu não tomo cerveja, mas quem toma cerveja diz que precisa ser muito gelada. Então, na hora de engolir a cerveja, deixar aclimatizar um pouquinho na boca para poder engolir. As bebidas alcoólicas, né, por aquilo que a gente já conversou, né, pela questão aí do estômago e também, né, por conta, né, do próprio álcool que vai prejudicando a mucosa da faringe, do esôfago, e tanto faz serem destiladas ou fermentadas, tá. Existe aí alguns mitos de que bebidas quentes, no caso, né, os destilados, eles, melhoram a voz ou eles são positivos para a voz. Isso é um mito muito grande e que não existe, assim, muito pelo contrário, né, tanto os destilados quanto os fermentados, eles são prejudiciais à voz. Outra questão extremamente importante é a ingestão da água. As pessoas precisam beber água, não são outros líquidos, é água, pelo menos 2 litros por dia. É para tomar tudo de uma vez? Não. Pequenos goles ao longo do dia, principalmente pessoas que trabalham com a voz, né, no caso professores, operadores de telemarketing, religiosos, pessoas que, têm alguma função na qual precisam falar muito publicamente, e aí precisam manter essa hidratação da prega vocal para conseguir ter esse equilíbrio e falar por um tempo maior, conseguir caminhar um pouquinho mais no seu trabalho. Então, hidratação é extremamente importante. O pigarro, que às vezes acontece, muitas vezes por, situações aí de refluxo ou por alguma questão de descompensação respiratória, então uma rinite, uma sinusite, que pode aumentar a secreção e o pigarro, a tendência das pessoas quando pigarreiam é esse movimento, ele causa como se fosse uma trombada na corda vocal. A corda vocal bate e isso repetidas vezes pode causar um calinho, né, um edema, alguma coisa que prejudique a característica da voz. Então o ideal é que quando a gente tem, né, um aumento do pigarro por alguma disfunção, seja digestiva ou respiratória, é que a gente beba bastante água e a hora que vier aquela vontade de pigarrear, tentar engolir junto com a água para que não tenha, que fazer esse trauma aí na prega vocal. Vamos lá, caminhamos. Bom, alimentos que prejudicam a saúde da voz. Chocolates, frituras e embutidos. Por quê? Porque são extremamente gordurosos e também tem uma relação aí com o refluxo gastroesofágico. E as questões os alimentos ácidos, os molhos, muito molho de tomate, muitos condimentos, pimentas e as frutas muito ácidas. Eles também prejudicam, né, o processo digestivo, podem causar, né, uma irritação aí na mucosa do esôfago e, assim, aumentar o pigarro e, por consequência, a gente vai ter uma voz mais rouca em função dessas questões. Bebidas gasosas. Ah, bebida eu tomo só água com gás, as pessoas às vezes comentam comigo: "Ah, mas eu não gosto de água normal, tomo água com gás". Água com gás, ela é igualmente prejudicial do que qualquer outro líquido gasoso. Então, um refrigerante e uma água gasosa, ela tem o mesmo prejuízo para a mucosa da prega vocal, porque é o gás que faz, né, esse refluxo piorar e pode trazer prejuízos. Então, bebidas gasosas, sejam refrigerantes ou água com gás, não são recomendadas. Exposição prolongada ao ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, em geral, ele retira muito a umidade do ar. Então, a gente percebe uma mucosa nasal um pouco mais ressecada
E algumas vezes, sim, né, a gente vai ter uma descompensação aí do quadro respiratório e às vezes um ressecamento das mucosas e uma voz prejudicada em função dessa exposição prolongada. E o vestuário, que parece uma bobeira, mas é algo extremamente importante, né? Então, roupas apertadas no pescoço ou no abdômen, elas podem prejudicar bastante a voz. No abdômen, porque elas comprimem o músculo diafragma, que é o músculo que sustenta o pulmão. Então, esse controle respiração fala, ele acontece de forma mais prejudicada. Então, a roupa apertada no pescoço, pela própria compressão dos músculos que envolvem aí a laringe, e no abdômen por conta do diafragma que fica comprometido. Bom, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui algumas imagens impactantes para a gente entender um pouquinho do quanto esses hábitos são realmente prejudiciais. Então, essa é uma laringe de uma pessoa tabagista, né, fumante de longa data. Então, olha só, as pregas vocais que vocês tinham visto anteriormente, as imagens saudáveis, aqui completamente prejudicadas, né, com um edema muito importante, que a gente chama de edema de Heinck. Esse tipo de lesão é um tipo de lesão muito grave, é uma lesão que só, né, melhora efetivamente com drenagem cirúrgica. Então, essa é uma laringe de quem fuma muito e que com certeza tem uma voz extremamente grave, que descaracteriza o falante, né? Uma voz que não, muitas vezes não diz quem é aquela pessoa, só se sabe que aquela pessoa fuma muito. Vamos falar agora um pouquinho. Bom, o refluxo, olha só, o que a gente vê aqui. Então, toda essa parte mais vermelhinha, né, que a gente chama de hiperemia, então, tudo meio queimado mesmo em função do refluxo. Então, a gente tem aqui a prega vocal, tá? Toda essa parte mais vermelha, bem prejudicada em função do refluxo, aumento de pigarro, esforço para poder falar. Tá? Então, essa é uma laringe prejudicada com sinais de refluxo gastroesofágico. Como é que é o tratamento desse refluxo? Tem que procurar um médico gastro, às vezes o próprio otorrino pode, né, medicar e fazer as orientações, né, do que a pessoa precisa comer, como é que ela pode se alimentar para melhorar toda essa sintomatologia aqui. Bom, esses são os famosos calos de prega vocal, né? São os nódulos que muito frequentemente são causados pelo esforço vocal. A gente fala que é doença de professor e doença de outras pessoas que utilizam a voz, né, profissionalmente, com frequência, sem técnica, em ambiente acústico não adequado. Então, falar com esforço, né, de uma forma inadequada, com um não equilíbrio da ressonância das 3 caixas de ressonância, com uma postura inadequada, com, né, esforço, vai provocar, né, esse atrito nas pregas vocais, quando elas se aproximam, e vai formando um espessamento, tá? Que são os calinhos, que a gente pode dizer que seria mais ou menos a mesma coisa, como se a gente estivesse usando um sapato apertado repetidas vezes, então vai formando aquela calosidade, e isso faz com que a prega vocal, que é músculo, fique um pouco mais pesada, tá? E aí a gente vai ter uma característica vocal rouca e ao mesmo tempo soprosa. Por quê? Porque essas pregas vocais elas vão se aproximar, mas não se aproximam totalmente. Então a gente vai ter uma fenda aqui e o ar vai escapar. Então a pessoa cansa mais para falar quando ela tem um nódulo, um calinho de corda vocal, de prega vocal. Então fica uma fenda, ela precisa respirar mais vezes porque o ar vai escapando e a voz fica rouca. Esse tipo de lesão, por incrível que pareça, a gente tem visto muito frequentemente em crianças pequenas ultimamente, né, eles estão gritando muito e estão fazendo esse tipo de lesão, né. O que acontece é que, existe a muda vocal e aí depois esse tipo de lesão em crianças, ele não é tão preocupante, porque, reabsorve, conforme a laringe vai crescendo, isso aqui vai reabsorvendo e vai melhorando. Como que é o tratamento do nódulo, do calo de prega vocal? Antigamente, né, as pessoas faziam cirurgia.
Só que hoje, né, hoje, que eu digo já de uns 20 anos para cá ou mais, o tratamento para esse tipo de lesão é fonoterapia, exercícios que ajudam a reabsorver essa lesão e fazer com que a voz volte a ser normal e trabalhar todas as questões aí fisiológicas para que isso não volte a acontecer novamente. Então, o tratamento para nódulo de prega vocal é puramente fonoaudiológico. Esse é um pólipo. Esse pólipo de prega vocal é uma lesão que acontece normalmente unilateral, então em uma das pregas vocais, tá? Às vezes a gente tem uma lesão contralateral, porque esse pólipo, que nada mais é do que uma espécie de bolha que fica na prega vocal, ela se forma, pode ter uma causa viral, tá? E ela às vezes forma uma lesão contralateral, um calinho do outro lado pela aproximação. Por que que eu coloquei aqui o pólipo e que é algo extremamente importante? Nos últimos anos, a gente tem recebido na clínica muitos casos de pólipo de prega vocal por HPV, né, então, são coisas sérias, né, então, remoção de pólipo vocal é cirúrgica, quando ele tem uma causa viral, às vezes ele volta, tá? Então, hoje eu tenho falado muito sobre a necessidade da vacina do HPV, porque tem sido realmente uma das causas bem significativas de pólipo de prega vocal, tá? E esse pólipo de prega vocal acontece, né, por causa viral, quando é por HPV, por relação sexual via oral, tá? Então é algo que a gente precisa ficar bastante atento e orientar a comunidade para se vacinar contra o HPV, para evitar esse tipo de situação, porque realmente, assim, depois da remoção cirúrgica, a gente tem aqui uma prega. Tá. Depois da remoção cirúrgica, nós temos uma prega vocal que vai ficar mais rígida e com uma característica vocal muito ruim. Por mais que a gente tente trabalhar e tal, deixar esse músculo mais leve e uma característica vocal melhor, sempre vai ter aquela voz de taquara rachada, assim, porque, né, fica a lesão, às vezes a gente até acaba tendo queloide e tal, de cicatriz pós-cirúrgica. Vamos lá para o próximo. Então, os tratamentos, como a gente estava conversando, né, em alguns casos são cirúrgicos, farmacológico é quando a gente tem, por exemplo, uma laringite por infecção de garganta, né, por causa eh, por bactéria ou por vírus, então, né, o otorrino vai receitar uma medicação para poder melhorar, né, esse quadro, às vezes é feito com anti-inflamatório, com corticoide ou com antibiótico, quem faz essa avaliação é o médico. E, na maior parte dos casos, a gente sempre tem o tratamento fonoaudiológico envolvido, que é para recuperar a qualidade da voz. Bom, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algo bastante importante. Eu gosto bastante dessa frase, por isso que eu coloquei aqui, né? Então, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, o modelo vocal, ele é extremamente importante. A gente, às vezes, conversa um pouquinho sobre famílias que têm características vocais muito parecidas. Existem estudos, inclusive, que mostram que crianças adotadas, às vezes, têm características vocais, por exemplo, muito próximas da família, dos pais, pelo modelo. Então, o modelo, às vezes, ele é mais significativo do que a carga genética. Então, quando eu falo que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, a gente fala, por exemplo, de educadores, sejam eles na área da educação infantil ou até, né,
em qualquer outro tipo de programa educativo, até os programas religiosos, a gente entende que, né, são pessoas que têm grandes responsabilidades por esse poder, né, da palavra que chega, né, e essa a voz, o modelo vocal, ele é extremamente importante até para comunicar, para que a pessoa realmente consiga, transmitir adequadamente aquela informação, e não que isso não aconteça de forma distorcida. Bom, então agora a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui que são extremamente significativas. Então, quantas vezes a gente não engole um sapo, ou tem um nó na garganta, ou alguém nos rouba a voz. Eu gosto muito do desenho da Pequena Sereia, porque ele é um desenho que traz para a gente uma informação bem significativa sobre afonia de conversão. O que, que é isso? É quando a gente perde a voz por algum motivo, né, por alguma causa emocional. Será que realmente a bruxa roubou a voz da sereia? Ou será que ela, né, se sentiu incapaz de falar, né, incapaz de cantar? Então, o desenho da Pequena Sereia, eu acho que quem nunca assistiu pode assistir, porque ele traz uma reflexão bem significativa sobre, né, quando nos roubam a voz, né, quando a gente permite que alguém nos roube a voz. Existem casos bem graves de afonia de conversão, onde as pessoas chegam completamente sem voz na clínica, né, não falando nada, e aí a gente pede para fazer algumas manobras, tosse, ou então alguns sons do tipo "zzz" ou "sh", e a voz está presente. Então, se a voz está presente nesses sons, é porque a voz está realmente presente, não existe nada aí que esteja impedindo a produção da voz. E sim alguma questão aí emocional, que, né, causou esse impacto. Então, aí a intervenção, né, o fonoaudiólogo tem como fazer algumas manobras para, né, mostrar que essa voz está presente, e a indicação é tratamento psicológico e algumas vezes até com encaminhamento para psiquiatria, para uso de medicação, para tratamento farmacológico. E engolir sapo, quem nunca, né? Nós sempre estamos aí, né, nas nossas relações de comunicação, algumas vezes predispostos a essa situação de engolir sapo. Quantas vezes a gente, às vezes, precisa, né, engolir o sapo. E como é que é esse sapo que a gente engole, né? Às vezes esse sapo que a gente engole com muita frequência, ele vai causando prejuízos no sentido de que, eh essa digestão não acontece, então eu engoli o sapo, mas eu não consigo digerir isso, né, tô falando logicamente de forma figurada, né, gente. Então esse sapo que eu engoli, que eu não consegui digerir, que ele fica ali me fazendo mal, que vai prejudicar a minha digestão, que vai aumentar o pigarro, que vai mudar a ressonância da minha voz e que vai me descaracterizar. Então é muito importante que a gente esteja bastante atento, né, a esses sapos que a gente está engolindo, se a gente está conseguindo digeri-los ou não, como é que a gente está lidando com isso, porque os prejuízos em termos de saúde são gigantescos. E o nó na garganta, né, o sapo foi engolido, mas o nó na garganta parou aí, né, tô com aquele nó na garganta, porque eu quero dizer alguma coisa e não consigo dizer, porque alguém me roubou a voz ou porque alguém me fez engolir alguma coisa que eu não gostaria de ter engolido, e eu fico com aquilo ali preso na garganta, né, de forma figurada também, gente, que eu tô falando, mas esse nó na garganta também é extremamente significativo, porque muitas vezes a gente tem uma voz distorcida e com uma característica, né, com uma ressonância muito laríngea, em função das coisas que a gente não consegue dizer, que nós gostaríamos de dizer e não conseguimos falar. Então, essas 3 figuras aí eu trouxe para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa essa situação, né, essas situações, quando alguma coisa nos rouba a voz. Por que que a nossa voz, às vezes, a gente não consegue dar, né, a potência que ela precisa?
Então é importante que a gente sempre esteja se analisando, entendendo as situações que a gente está vivendo, procurando auxílio, né. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente olha para essas imagens e entende, né, que em alguns momentos a nossa voz é roubada ou pode ser distorcida, é que a gente busque ajuda, né. Eu acho que, eh, ter um autoconhecimento, entender o que está acontecendo e procurar ajuda é o caminho mais adequado e mais efetivo para um tratamento e pra uma melhora daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está sentindo. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui sobre alguns exercícios, mas antes da gente chegar nos exercícios, eu não sei se eu consigo ter interação com as pessoas, mas eu queria falar um pouquinho sobre as qualidades vocais. Eh, a gente consegue falar com as pessoas que estão participando? Consegue sim. Aham, Tá, consegue. então eu queria que alguém me falasse uma voz que gosta muito ou uma voz que não gosta, que acha desagradável. Que alguém pudesse me contar um pouquinho de artistas, de pessoas que estão aí Hum, na mídia. uhum. Eu gosto muito da assim, da voz de um cantor, mas que já faleceu, não sei se eu posso dar isso como exemplo, que é o Frank Sinatra, eu sempre admirei demais. Sim. E uma que eu não gosto ele é um político, eu não sei se ele é deputado ou senador, mas ele tem uma voz tão estranha, acho que você, né, ele fala é muito, muito estranho, então, assim, aquilo lá até me incomoda e tenho até pena dele, assim, quando ele fala. Mas ele é um homem inteligente, mas é uma voz que não combina com um homem. Então eu daria esses 2 exemplos, assim. São exemplos excelentes, Sônia. O Frank Sinatra, né, é um ícone aí importantíssimo e tem uma voz, né, que realmente, preenche, né, os ambientes. Ela traz, né, uma sensação agradável de paz, de alegria. E esse político, eu não me lembro o nome dele agora, acho que é Bruno alguma coisa, não me lembro exatamente, mas eu sei quem é, que inclusive as pessoas falam que ele tem uma voz parecida com o Pato Donald, e é É muito isso mesmo, curioso. é muito parecido com o Pato Donald. É muito curioso, porque eu fui estudar um pouquinho sobre, né, qual era a impressão que essa pessoa tinha da própria voz, porque, eh, às vezes que eu ouvi ele falando, principalmente nesse período de pandemia, que ele apareceu algumas vezes, a gente não consegue prestar atenção no que ele diz. A voz dele chega antes do que a mensagem fica completamente de pano de fundo. A voz é tão desagradável que a gente não consegue se ater e nem dar credibilidade àquilo que ele está falando, né. Então olha só o quanto isso é importante e prejudicial em termos de comunicação. Mas, curiosamente, é uma pessoa que gosta da própria voz. E que não considera importante nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de tratamento. Então isso é algo também que a gente precisa levar em conta, né, porque, essa pessoa está caracterizada com essa voz, né, então ele se identifica com essa voz. Eu costumo sempre contar uma história de que há muitos anos, eu ainda estava no início da profissão, eu recebi um paciente com um quadro de paralisia de prega vocal viral. E a pessoa estava afônica, né, em função disso, uma das pregas vocais estava paralisada e a voz não estava saindo. E eu achei, né, pela característica do rapaz, que ele, né, teria uma voz grave. Eu não perguntei, né, a minha inexperiência naquele momento de carreira, não perguntei: "Como é a sua voz?", né, "Como você gosta?", né, "Como você se identifica? Como que é a sua voz?". E eu fui fazendo todas as técnicas para que a voz desse moço ficasse uma voz grave. E ele teve um resultado fantástico, assim, uma resposta maravilhosa, tipo, em 3 sessões estava ótimo. E eu ia dar alta para o moço, falei: "Nossa, que bacana, sua voz está ótima, tal, eu vou te dar alta. O que que você achou da sua voz?". E ele me respondeu: "Eu não gosto dessa voz, essa voz não é a minha. A minha voz é bem mais aguda, essa voz não me caracteriza".
E para mim, naquele momento, foi um opa, né? Eu acho que alguma coisa que eu preciso levar dessa situação. E lógico, depois eu ajustei, né? Afinei para aquilo que ele queria, fiz as técnicas que trariam a voz que realmente era uma voz dele. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a voz ela precisa realmente caracterizar o falante, né? Quem é esse indivíduo? Muitas vezes esse falante quer ser, né, quer ser dessa forma, como esse político, que ele acha que a voz dele é boa e que ele consegue comunicar, né. Infelizmente é uma visão que ele tem dele mesmo, ou felizmente, também a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, mas é uma voz que caracteriza, né, esse indivíduo. E é isso, eu preciso, né, enquanto profissional, ficar bastante atenta de quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, né? Como é essa voz? O que você quer melhorar na sua voz? Essa voz te representa? Ou essa voz não te representa? O que você precisa, né? Isso é extremamente importante. Hoje a gente tem também na clínica os casos das pessoas trans, né? Que precisam fazer esse ajuste vocal, que precisam mudar a voz para serem, né, melhor caracterizados. Então, a gente tem uma série de técnicas também que ajuda nesse sentido. Alguém mais pode falar de alguma outra voz que é boa ou que é ruim? Para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho bem importante e significativo. Eu posso, mas eu não sei se vocês conhecem as pessoas. Não é nem questão é, não gostar da voz. Tem uma dupla de locutores que fazem o Jornal da 89 de manhã, a hora que eu estou indo trabalhar. E é um homem e uma mulher, Cadu Priviero e Carol Góes. A voz do Cadu é um espetáculo, é linda demais. E a Carol, ela não é que ela tenha voz feia, mas ela tem a voz rouca que dá a impressão de uma prega vocal machucada, sabe? Aquela pessoa que vai dando aflição, parece que a pessoa está fazendo muito esforço para falar. E eu acho que o que me incomoda mesmo é esse tipo de situação, em que me parece que a pessoa faz muito esforço para conseguir falar, porque fica aquela rouquidão, sabe? No fundo, aquilo vai me dando uma aflição. E isso é super significativo, Rô, porque assim, é uma pessoa que trabalha com comunicação, que tem um papel importante, porque ela apresenta um jornal, né? E a voz dela doente, né, prejudicada, ela faz com que realmente a comunicação não seja efetiva, porque muitas vezes a gente presta mais atenção na voz do que efetivamente na notícia, no que ela está falando, né? Então, isso é uma coisa importante até, né, para que a pessoa, né, se caracterize, se cuide, se olhe, porque isso a longo prazo também pode trazer prejuízos muito significativos, e ela é uma comunicadora, né, uma profissional da voz. Então, isso é bem, bem importante. Ana, posso fazer Oi, uma pergunta? lógico. Eu Você, gosto de interação, eu não gosto de falar sozinha. não, eu ouvi você falando a voz que incomoda e a voz que agrada, né? Sim. Você acha que isso tem a ver com alguma coisa de identificação? É a primeira pergunta. O timbre da voz, ela pode ser algo que aproxime ou distancie? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como fazer, né? Eu tenho uma amiga que teve um problema de câncer e aí ela mudou completamente a voz. E aí, pelo que eu entendi até agora, você está dizendo que isso também tem uma alternativa de solução, né? Que pode ser feito um trabalho para você melhorar o seu timbre de voz. A menos que você goste e assuma esse seu tom de voz. Eu achei muito bacana você trazer isso, né? A possibilidade de você também querer saber o quanto a sua voz pode aproximar ou distanciar e que tem uma solução, que tem uma saída, né? A menos que a pessoa goste e queira ter esse timbre de voz. O que você tem para dizer? Bom,
Primeiro, assim, muitas vezes os casos de câncer de tireoide, né, quando acontece a cirurgia, às vezes acontece uma lesão no nervo laríngeo que causa uma paralisia de prega vocal. Essa paralisia, ela deixa uma voz bem mais fraca, né, não é possível fazer essa aproximação como ela deveria acontecer. Então a pessoa fica realmente descaracterizada, mas, né, existe tratamento para isso. Desde que hajam condições anatômicas, né, e fisiológicas, a gente tem como tratar, tá? Câncer de laringe, né, que às vezes é retirado, às vezes existem outras alternativas, que daí é a laringe eletrônica, que vai fazendo, né, uma vibração no esôfago, ou a voz que a gente chama de voz esofágica, que é como se a pessoa estivesse falando arrotando, tá? Mas são alternativas de voz que, obviamente, não vão caracterizar o falante, porque são vozes alternativas que parecem um pouco robotizadas em função, né, de uma não condição anatômica e fisiológica para a produção da voz. Outras situações, por exemplo, no caso, né, de uma lesão de nervo laríngeo pós-cirurgia de tireoide, a gente trata com bastante sucesso, assim, com sucesso bem significativo. Eu atendi um caso não faz muito tempo de uma garota de 22 anos, que normalmente câncer de tireoide a gente pega só em pessoas, né, com mais de 40. E essa menina, ela entrou numa empresa e nunca tinha tido plano de saúde, teve plano de saúde e resolveu ir ao ginecologista. A ginecologista pediu uma bateria de exames, uma série de exames, e nesses exames pediu um ultrassom de tireoide. A menina tinha um câncer muito importante, inclusive teve que fazer até um esvaziamento cervical, teve uma lesão muito significativa, o prognóstico era péssimo, e hoje ela está maravilhosa, com uma voz linda. E assim, eu brinco até com o otorrino, que é meu colega, que trabalha bastante comigo, que ele fala: "Nossa, Ana, acho que aqui foi um milagre, né, que a gente não conseguiu, teve mão de Deus aqui". Eu falei: "Eu também acho", porque realmente o prognóstico era péssimo e a menina está ótima, maravilhosa, assim. Então são coisas muito gratificantes. E Sandra, essa questão aí do que aproxima e do que distancia, lógico que a gente tem as nossas preferências, né, mas em geral, por exemplo, vozes com características mais graves, elas são mais acolhedoras em alguns momentos. Então, por exemplo, uma voz do Wagner Moura, né? O Wagner Moura tem uma voz sedutora. Se você pegar uma voz, por exemplo, de um Paulo Maluf, né? Tem uma voz pastosa, uma voz independente das figuras das pessoas, tá? A gente está analisando características vocais. Então, é uma voz mais desagradável, porque é uma voz, uma característica mais pastosa, que não é bacana, assim, que traz algumas coisas muito ruins. Se a gente for pensar nos cantores, então a gente tem uma série, né, Então, por exemplo, se a gente, pensando nos cantores, pensem, por exemplo, no Ney Matogrosso. Ney Matogrosso, ele já tem bastante idade, assim, é uma pessoa que é bem vivida. E ele é uma das poucas pessoas que, se a gente ouvir cantando hoje e ouvir alguma música dele de 20 anos atrás, pouca diferença. Ah, a Cecília entrou. Pouca diferença nós vamos observar nessa voz, né? Ou se a gente pegar uma música da Madonna, por exemplo, de 20 anos atrás, e uma música atual, a gente vai ver uma diferença bem importante. Por quê? Porque a voz ela também envelhece, porque a gente também é caracterizada pela nossa idade vocal, né? Então, assim, isso é saúde, é saudável que a nossa voz nos represente ao longo da vida, né? Não adianta eu ter quase 50 anos aqui e ter uma voz de menina de 10, né? Isso não me representa, não me caracteriza. E essa questão do ser agradável ou desagradável, ela vai de encontro também a algumas experiências de vida, pessoas que a gente conhece, né, a memórias. Então, tudo isso também, né, traz a voz, ela traz memórias afetivas para a gente, às vezes, né? Ah, eu lembro da minha professora do segundo ano que tinha essa. Eu lembro de uma professora do quarto ano que ela tinha uma voz assim mais forte e tal, e era uma pessoa que, né, tinha uma característica mais autoritária, mas que foi bem significativa e bem importante na minha vida. Então, assim, as vozes, elas também trazem memórias afetivas para a gente. E é isso, assim, vai
sendo modificada ao longo da vida. Algumas coisas a gente pode mudar, sim, pode cuidar, pode tratar, quando não caracteriza o falante, quando aquilo, né, não caracteriza quem é a pessoa que está falando. Ana, doutora Ana, Oi, Silvia Barros, do Amazonas. Pode chamar de Ana, por favor. Olá, Silvia. É que eu estou com um probleminha na câmera, mas é o seguinte, eu estou feliz de estar participando da palestra, porque eu tenho, assim, desde sempre, apesar de ser professora, um certo pé atrás com a minha voz. Eu brinco que eu tenho voz de taquara rachado, parece que, devido aos dentes, o som não sai bacana, mas o pessoal fala, não, mas você fala bem. Mas o que eu ouço da minha voz não é muito agradável. E sempre achei que o fono fosse para quem realmente tivesse mais problema, mas eu estou vendo que eu tenho solução, apesar dos meus 50 e poucos anos. Sempre temos solução, e, assim, e é uma das coisas mais agradáveis, justamente, é cuidar das pessoas quando elas realmente, assim, não se identificam por alguma questão. E, assim, eu queria até contar para vocês, às vezes a gente ouve as nossas vozes nos áudios e a gente fala, nossa, essa voz não é a voz que eu ouço, e realmente, a voz que a gente ouve no áudio não é a voz que nós ouvimos, mas é a voz que o outro ouve. Por quê? Porque nós ouvimos a nossa voz de uma forma diferente, a nossa voz nós ouvimos abafada pela caixa acústica, né, pelo crânio, mas quando a gente está ouvindo o áudio, a gente está ouvindo a voz que as outras pessoas ouvem, é a mesma voz que as outras pessoas ouvem. E a gente pode sim, existem técnicas vocais que, né, o fonoaudiólogo ele não trabalha só na questão do tratamento das doenças vocais, mas também no aprimoramento, quando a gente quer mudar por alguma coisa. Te esclareci, Silvia, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Pela sua fala, já sei que eu tenho solução. Dá para Tem. aprimorar, dá para melhorar e respirar, porque eu acho que o meu problema maior também é a respiração. Eu respiro junto, mas obrigada, eu estou amando. Pode continuar. Obrigada pela atenção. Imagina. Essa questão da respiração, né, da coordenação, né, que a gente chama de coordenação pneumofonoarticulatória, esse nome feio é gigante, é justamente, né, a gente precisa respirar e coordenar a nossa articulação, né, com a nossa respiração, para que a gente consiga produzir uma voz adequadamente. Porque se eu não consigo fazer essa coordenação, eu também, né, respiro menos, vou ter um tempo de fonação, né, reduzido, vou cansar mais para falar, então isso também é bem importante. Bom, então nós temos aqui algumas... Deixa eu falar boa noite para você. Oi, Cissa, boa noite. Que bom te ver aqui. Muito bom ter você aqui conosco, não é? Que Mas bom eu sempre tenho um prazer em te ouvir e eu acredito sempre que por mais que eu ouço, não é, essas questões, elas sempre me remetem à qualidade de um trabalho contínuo com a voz, não é? De você ter este cuidado no processo de prevenção, não é? Que eu penso que esses aspectos deveriam ser ensinados para as crianças desde pequenas, porque muitas vezes acontecem acidentes, não é, que as pessoas não se dão conta que acontecem por falta de um processo de prevenção, não é? Exatamente. Assim, prega vocal é músculo, né? Então a gente precisa que esse músculo esteja com a tonicidade adequada e com a função adequada para que a gente tenha uma voz também adequada. Eu acho que, né, a prevenção é tudo, é sempre, né, algo extremamente importante. Eu acredito muito nesse trabalho, no trabalho preventivo. E eu brinco que os exercícios, né, alguns exercícios, inclusive esses que eu vou passar para vocês aqui, às vezes eu falo para os meus pacientes ou para os professores, para as pessoas, né, que me pedem alguma orientação nesse sentido, que é uma caixinha de remédios.
remédios. Da mesma forma que a gente tem uma caixinha de remédios em casa para determinadas coisas aí que a gente tem, sejam remédios alopáticos, homeopáticos, ou sejam, né, qualquer outro tipo de remedinho que a gente tenha para determinadas coisas em casa, os exercícios vocais, eles também funcionam como uma caixinha de remédio. Então, eu tenho que dar uma aula para pessoas num ambiente que não é acusticamente preparado, ou eu vou fazer uma apresentação, eu estou tenso para uma entrevista de emprego, eu preciso fazer uma entrevista em algum lugar, antes da pandemia, eu ia bastante na TV, dava bastante entrevista nos programas de TV, né? E quem me via falando achava que eu estava plena e serena, mas eu já tinha feito alguns exercícios vocais para me preparar para aquele momento, né? E, logicamente, poder falar da melhor forma possível. Então, os exercícios vocais aqui que eu vou apresentar para vocês, eles funcionam aí como uma caixinha de remédios mesmo, né? Então, vamos lá. O que eu posso contar para vocês? A rotação de língua, que é rodar a língua entre os dentes e os lábios, esse movimento, ele vai relaxar as estruturas aí da laringe, tá? Da boca e tal, e vai ajudar um pouquinho nessa preparação para falar. Suspiros ou bocejos sonoros. Aquele suspiro de quem está bem cansado, aquele... ou aquele bocejo bem mal educado. São exercícios vocais excelentes, porque eles abrem o vestíbulo laríngeo e também relaxam as estruturas internas. Mastigação selvagem, esse nome que eu coloquei aqui é o nosso nome popular, que a gente conversa com as pessoas, para que as pessoas possam lembrar melhor, mas ele tem um nome científico, que se chama método mastigatório de Froschels, que é baseado no princípio de que os primatas tinham vozes muito ruidosas muito potentes em função de uma mastigação ruidosa. E ele é assim. Eu vou apresentar os exercícios para vocês, depois vocês podem fazer aí 1 minutinho, né, da mastigação selvagem, por exemplo, e se ouvir falando depois, tá? Podem até contar os números até 10 antes, faz o exercício durante 1 minutinho e depois conta novamente para vocês perceberem, porque os exercícios vocais, eles têm uma coisa muito legal e mágica, porque a gente faz e ele tem um resultado imediato, ele faz um ajuste imediato na laringe. É lógico que depois ele vai, né, decaindo. Então, quanto mais você faz, você vai fazendo essa mudança aí de ajuste até que se estabiliza. Então, recomenda-se que se faça os exercícios, no caso, né, de uma pessoa com algum quadro mais patológico, de 3 a 4 vezes ao dia. Mas se você vai fazer uma apresentação, se você vai passar por uma entrevista de emprego, se você vai passar por uma reunião onde você precisa se impor de alguma forma, e você precisa de uma firmeza na sua voz, os exercícios, eles te ajudam muito a se colocar, né, a preparar a sua voz para aquele momento. Então, é possível fazer um pouco antes e a gente vai ter um resultado, né, imediato logo após esse exercício. Então, mastigação selvagem, mantendo o ritmo respiratório. Tá? Que daí o objetivo desse exercício é justamente jogar a ressonância para a caixa mais nasal, né? Então, provocar uma impostação da voz, colocar a voz para fora. Os sons fricativos, no caso do z, e o j, tá? Que são esses sons, eles provocam digamos, uma massagem na borda da prega vocal, tá? E no caso, quando a gente tem, por exemplo, um espessamento ou um calinho, nódulo aí de prega vocal, são exercícios que a gente utiliza aí no tratamento, mas que também são muito importantes aí no dia a dia, numa situação de uma rouquidão, por exemplo, sei lá, eu falo muito para o pessoal, foi numa festa, ficou conversando muito no ambiente ruidoso, ficou rouco naquele momento, ou foi num parque de diversões, ou foi numa balada, né? Então, faça os exercícios, porque eles ajudam a diminuir o edema da prega vocal naquele momento, né? E melhorar a qualidade de voz. A mesma coisa, né? O mesmo objetivo para os sons vibrantes, que são o trrr
tá? Mas nem todas as pessoas conseguem vibrar a língua, tá? Então, isso não é problema, tá, gente? Tem pessoas que não conseguem vibrar a língua, não precisa ir na fono porque não conseguem vibrar a língua. É genético, algumas pessoas realmente não conseguem fazer esse movimento de vibração da língua, mas os lábios todos podemos vibrar, que é o carrinho que a gente briga com as crianças. Outra questão muito importante é a questão da articulação. Então, se eu falo com a boca mais fechada, assim, é difícil as pessoas me entenderem, né? Se eu falo com a boca mais fechada, eu também não estou arrumando aí a minha ressonância, estou, né, falando de uma forma que não é legal. Então, o articular as palavras, ele também ajuda, né, nessa efetividade da comunicação e também numa produção mais adequada da voz. Então, mexer a boca para falar é muito importante. Falar entre dentes, primeiro porque quando a gente fala com as bocas mais fechadas, assim, ou você passa uma, né, ideia de agressividade, né, quem fala com a boca com os dentes mais cerrados, ou se você fala de uma forma mais imprecisa, mexendo um pouco a boca para falar, passa pouca segurança naquilo que você quer dizer. Então, articular as palavras é extremamente importante quando a gente quer ser efetivo na mensagem que estamos passando. A velocidade também é extremamente importante. Então, à medida que eu também consigo articular mais as palavras, eu também, né, mantenho uma velocidade adequada. Porque se eu falo com a boca mais fechada, eu posso falar muito rapidinho, mas aí as pessoas não vão me entender, né. Ou se eu falo muito lentamente, também é uma coisa, sem fazer variação de entonação, também é muito desagradável, né, aquelas aulas que dão sono, aquele professor que fala sem movimentar muito, sem mudar a entonação vocal, também não conseguem ser efetivos aí na sua comunicação. E aí, né, falando sobre as variações aí de discurso e tudo mais. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre os exercícios? Quer fazer algum comentário? Eles devem ser feitos com que frequência? Então, se existe um quadro, né, em tratamento, se isso é um quadro patológico, a gente recomenda que sejam feitos de 3 a 4 vezes por dia. No caso da caixinha de remédios, a gente pode fazer, sempre que houver uma necessidade de falar por mais tempo, né, ou de fazer algum ajuste para uma determinada situação. Ok, obrigado. Imagina. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu já estou nossa, eu já estourei o tempo, gente, me desculpe. Bom, essa frase eu gosto muito, muito, muito mesmo, então, né, que os nossos ouvidos estejam sempre preparados para ouvir com generosidade. E a nossa voz revele ao mundo não somente nosso potencial técnico, mas essencialmente quem nós somos. Tá? Fui eu que escrevi essa frase e eu gosto bastante porque ela, né, vem de algumas coisas que eu fui aí colhendo ao longo da vida, e eu acho isso extremamente importante, que a gente precisa ouvir com generosidade e mostrar, né, mostrar ao mundo quem nós somos, não só o nosso potencial técnico, mas efetivamente quem nós somos como pessoas através da nossa voz. A nossa voz é o nosso cartão de visita, é quem nos identifica em qualquer situação. Bom, gente, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero ter esclarecido algumas coisas, espero que vocês, né, possam multiplicar essas informações, né, porque eu acho que esse é o grande, né, é o grande objetivo aí quando a gente está conversando com pessoas que podem multiplicar e levar informação e fazer desse mundo, né, tão inóspito um lugar um pouquinho melhor para a gente viver. Muitíssimo obrigada a todas vocês, todos. Ana, estava combinado da Roberta te agradecer, né? Foi bárbaro, muito bacana. Mas a Roberta, ela teve um problema de energia na casa dela e ficou no escuro. Ela mandou uma mensagem aqui, né, para dizer para você muito obrigada. A Cecília aqui, uma grande parceira nossa. E vai ser muito bom termos esse vídeo. A ideia foi bárbara de que a gente pudesse colocar isso no YouTube,
como um recurso para professores e as pessoas que quiserem. Então, obrigada, Ana, muito bacana ter você conosco. Tem E uma só queria te agradecer. perguntinha. Fala, Eu Eu, também tenho fala. uma pergunta, tá, Ana? Tem uma Antes de perguntinha encerrar. aqui no chat que eu queria responder, né? A Auricélia diz que ela é Isso, professora, tem um diagnóstico de hipotireoidismo, né? Isso. Fez uma cirurgia na mandíbula e foi retirado um nódulo e sempre está ficando rouca. Então, a mandíbula, né, tem uma questão relacionada à articulação, então, normalmente a gente tem uma questão aí quando a gente faz uma cirurgia, né, o osso, a gente tem uma dificuldade maior, né, para poder fazer a abertura de boca, e nesse caso, realmente, é muito importante procurar um fonoaudiólogo para poder fazer a análise, né, das características vocais, né, e de todo o quadro clínico, para poder recomendar os exercícios e o tratamento adequado. Tudo bem, Auricélia? Respondi sua pergunta? Sim? Sim, respondeu muito bem, e eu já estava pensando mesmo em procurar. Então, Obrigada. por nada. Ô, Ana, deixa eu fazer uma Diga. pergunta aqui. Com relação aos autistas, que nós temos aí casos, né, de não verbal, verbal, um meio termo, né? Como que tem sido os estudos da fonoaudiologia com relação à melhoria dos autistas, à melhoria dos tratamentos com relação à parte verbal? Então, na verdade, assim, a gente tem feito um número maior de diagnósticos de autismo nos últimos anos, né? Então, a gente questiona se existem mais autistas ou se a gente realmente aprendeu a fazer um diagnóstico por conta da questão do espectro, né? Porque hoje a gente vê características diferentes. Na minha formação, eu trabalho apenas com autistas verbais, tá? Então, assim, normalmente os casos que chegam para mim na clínica são crianças muito pequenas, em torno de 2 anos, né, que estão ainda num pré-diagnóstico, investigando e tudo mais. O que a gente tem visto, que tem se ampliado muito, são os estudos relativos à comunicação alternativa e aumentativa. Tá? Então, assim, nos Estados Unidos, inclusive, o próprio governo, ele dá os tablets com todos os programas, e aqui a gente ainda está engatinhando muito nisso, né? São poucos os profissionais que têm realmente formação, né, para trabalhar. Muitos casos, a gente tem visto muitos casos ultimamente de autismo com comorbidade em apraxia de fala, tá? Que é uma questão aí também muito significativa, porque para além da questão da linguagem, né, que o autista tem uma questão motora de programação dos movimentos da fala, então tem muitas, assim, é assustadora a quantidade de crianças autistas que têm algum grau de apraxia de fala que a gente tem visto ultimamente, assim, é impressionante. Então, os estudos, eles estão avançando, mas a questão da comunicação alternativa, né, aqui no Brasil, ela ainda está engatinhando, poucos profissionais. Eu mesma não trabalho com comunicação alternativa e aumentativa, quando eu percebo, né, que uma criança tem, né, uma dificuldade que, né, não vai conseguir desenvolver a comunicação verbal, eu encaminho para 2 colegas que, né, são bem especializadas nessa área e que trabalham com esse tipo de abordagem. Ok, tá certo. Bom, acho que esgotamos, então, aqui as perguntas. Gostaria de agradecer imensamente, Ana, né, pelo Eu seu que agradeço. trabalho, pela sua palestra excelente, um conteúdo ótimo, muito bom. Pena que a Roberta não está aqui conosco, mas ela mandou mensagens aí super preocupadas em não fazer esse fechamento, mas eu e a Sandra estamos aqui e queríamos imensamente te agradecer, Ana. E vamos colocar esse vídeo depois aí no YouTube para que mais professores possam ter acesso a um conteúdo tão maravilhoso quanto esse que você está disponibilizando aqui para nós, tá? Obrigada. Sônia, Oi. Eu vivi por algum tempo junto com a Ana no trabalho da escola
e eu tenho imensa satisfação em dizer que é uma profissional de altíssimo nível. Muitíssimo obrigada. É uma profissional com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode trocar, e cujos resultados sempre foram absolutamente satisfatórios. Então, Maravilha. se você tiver que indicar alguém, eu não titubeio em dizer que eu indico a Ana. Que linda. Muito Maravilha, obrigada, Cecília. Tá bom? Muito obrigada, Cecília. Você é uma querida e sempre foi um grande prazer trabalhar com você. E eu estou à disposição, o que eu puder fazer para ajudar, podem contar sempre comigo. Obrigada, querida. Então, a gente vai se despedindo aqui e até uma próxima oportunidade. Até. Um abraço para vocês, um bom descanso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Sônia. Beijos. Beijo.